Hoje eu queria lembrar vocês que a gente está fazendo aí para o final de ano um mini curso de nutrição, que eu vou estar apresentando esse curso, e que as inscrições vão só até amanhã. Então tá aqui o link para você se inscrever. Bom, e o tema de hoje, Nutri Responde, uma coisa que eu sempre vejo gente perguntando aqui, toda vez eu tenho que responder, daí eu agora vou explicar melhor, que são duas questões, vamos botar dois em uma só. Whey engorda? Muitas pessoas não tomam whey ainda porque acham que o whey engorda, acham que o whey vai engordar, então a gente vai esclarecer isso um pouquinho mais e também falar de grupos de risco, então grupos mais delicados, então por exemplo, gestantes, pacientes renais. Então pessoal, entrando primeiro nessa questão do whey engorda. O whey engorda? Não, isso não existe, pelo contrário, ele até pode te auxiliar a emagrecer. É claro que depende tudo de um contexto de uma dieta, porque o whey não deixa de ser calórico também, apesar dele ter baixas calorias. Então assim, pensando pelo lado das calorias, é claro que se você ficar consumindo inúmeras doses de whey por dia, se você tiver com uma dieta equilibradinha e de repente colocar whey, qual a contribuição calórica dele, o seu corpo vai acabar pegando outros nutrientes e transformando eles em gordura. Mas falar que a proteína vai virar gordura é em último caso, só, em última instância metabólica, ali que teu corpo vai pegar uma proteína e converter ela em gordura. Teu corpo não tem por que ele fazer isso, né? Mais uma pessoa que faz exercício, que é fisicamente ativa, tem que consumir muita proteína para o corpo chegar nesse ponto. Então, assim, ele converte mais facilmente gordura em gordura, quando você consome gordura. Depois, em segundo lugar, vem os carboidratos. Depois, em último lugar, talvez, por algum caminho metabólico ali, talvez a proteína vai ser convertida em gordura. Então, em último caso, isso é quase impossível. E pensando nessa questão da contribuição calórica, que contribuindo por calorias até poderia pensar dessa forma, a gente tem que analisar que o whey, na verdade, uma dose de whey tem poucas calorias. É um alimento que oferece poucas calorias. A gente vê aí no mercado doses de whey que oferece no mínimo 90 calorias e no máximo 130 calorias ali. Então isso é pouco, são poucas calorias dado o quanto que ele entrega de nutrientes ali e o tanto que ele acaba proporcionando de saciedade. Então aí que eu ia chegar nesse ponto agora. Na verdade, pelo contrário, tem estudo até mostrando a questão do papel dele em auxiliar o emagrecimento. Ele te auxilia a emagrecer, porque ele proporciona maior saciedade, você vai ficar com menos fome para comer numa próxima refeição e o principal de tudo, ele vai ajudar a preservar a massa magra, porque quando a gente está no processo de emagrecimento, seu corpo tende a deletar a massa magra, e isso desacelera seu metabolismo, que mantém seu metabolismo acelerado ali, mesmo depois de uma intervenção nutricional, de um déficit calórico, é o seu tecido muscular. Então, mantendo o consumo de proteína, você acaba tendo um emagrecimento mais saudável. O que acaba acontecendo às vezes, que algumas pessoas às vezes criaram um trauma por conta disso, ou talvez seja até a origem desse mito, dessa lenda de que o whey engorda, seja o seguinte: que as pessoas, ainda vejo que as pessoas têm um conceito muito errado do que é emagrecimento. As pessoas olham só para o peso, olham só para a balança. E algumas pessoas, na verdade, não precisariam perder peso para estar emagrecendo. Às vezes é só uma questão, são o que a gente fala que são os falsos magros ali, né? São pessoas que o peso não está tão errado, não está tão fora, mas que não estão descontentes com o corpo ali, tem um cúmulo de gordura aqui e ali, né? Então, essas pessoas, na verdade, deveriam mudar a composição corporal, ou seja, colocar mais músculo no lugar de gordura. E músculo ocupa muito menos espaço do que gordura. O músculo é um tecido muito mais denso do que gordura. Então, é comparar chumbo contra isopor. Então, se você substituir isopor por chumbo, o peso não vai mudar. E só que você vai perder muito em medidas, você vai ficar muito saudável, muito mais saudável. Então, qual que é a questão? Talvez algumas pessoas no passado decidiram começar a fazer atividade física, fizeram toda uma mudança ali para poder perder peso, pensando em perder peso, que não necessariamente emagrecer. E daí, ao utilizando o whey, as pessoas não perderam tanto peso que nem elas esperavam assim. Mas se você fizesse uma avaliação, visse o percentual de gordura dessas pessoas, você ia ver que elas estavam sim emagrecendo tanto quanto antes. Só que com o whey elas não estavam perdendo massa magra, então elas não perdiam tanto peso. Porque não adianta nada também você parar e de repente perder 5 quilos ali em 2 semanas. E desses 5 quilos, depois se você analisar, foram 3 quilos de massa magra e 2 quilos de gordura. Então no final das contas você perdeu 5 quilos total, só que você engordou. Nessa relação, nessa proporção, você engordou. Então é muito importante emagrecer preservando o máximo possível de massa magra. Então pode ser que o whey iniba um pouquinho a perda de peso, mas isso não quer dizer que você não está emagrecendo. Você não está perdendo massa magra, que nem você perderia fazendo dieta maluca, ficando sem comer e perdendo músculo e gordura ao mesmo tempo, que depois é o efeito rebote. Bom, dito isso então, vamos falar sobre os grupos de risco. Então, pensar em gestante, pensar em paciente com algum tipo de doença renal, até com doença hepática, até paciente com doença autoimune, será que tem problema? Então assim, vou responder todos também de uma forma prática e direta.
É um laticínio. O whey é um derivado do leite como qualquer outro. Então, se você já consome laticínios, você não vai ter problema com whey. Primeiro ponto. Segunda questão seria a sobrecarga de proteína. Talvez que seria uma quantidade exagerada de proteína, mas será que realmente é exagerado? Na verdade, uma dose de whey, você tem quase o mesmo tanto de proteína, talvez até menos, que teria em um bife médio de frango. Um bife de carne, um filé médio de frango. Então, se você come um filé de frango, se você vai em churrasco, se você come esse tanto de proteína, uma dose de whey, bem colocado no horário certo, não traria problema nenhum. Então, se você consome laticínios, se você consome carne, isso não vai ser um problema com whey. É claro que ninguém vai ficar tomando dose dupla, tripla de whey, colocando 3 doses para tomar tudo de uma vez. Aí, de fato, você está se excedendo em proteína. Não que isso vai causar algum tipo de sobrecarga e tudo, mas antes de mais nada, acho que ninguém vai fazer isso, porque o whey, antes de mais nada, é caro, né? Mas aí o único problema que talvez isso traria é o seguinte, daí tem muito metabólito ali, muita ureia para o seu corpo querer excretar, por causa desse excesso de proteína que ele não vai usar ali naquele momento. Então, a hora que o seu corpo vai excretar esse subproduto ali que vai sobrar da proteína, quem vai fazer isso são seus rins vão excretar esses subprodutos. E ele vai precisar de muita água ali para poder diluir isso, para poder excretar isso junto. Então você acaba perdendo muita água por conta disso. Então você tem o efeito diurético do excesso de proteína. Sob diurese, num longo período de tempo. Então essa diurese crônica leva a uma desidratação crônica. A desidratação crônica vai trazer diversos males para a sua saúde, assim como ficar sem tomar água, ficar tomando diurético. Então assim, mas isso eu estou falando uma quantidade muito alta ali, excessiva mesmo de proteína. Aí salvo a exceção de pacientes renais que tem algum tipo de insuficiência renal, então nesse controle ali, mas daí é bom você ver junto com o seu médico, né, que ele vai estar controlando sempre ali os níveis de ureia, de potássio, de sódio. Então nesse controle pode ser que isso exige uma maior atenção com o consumo de proteína como um todo, numa dieta como um todo. Então daí você tem que consultar um nutricionista para poder fazer essa dieta elaborada sob medida para você. O que mais? Mas daí falar que assim, você é saudável, você nunca teve problema de rins nem nada, que o whey vai acarretar algum tipo de problema renal, isso é mito. Isso a gente não encontra nada disso na literatura. Vai causar pedra no rim e tal. Isso não. Então assim, pacientes que já vêm com esse problema, então pacientes com insuficiência renal, esses sim merecem um cuidado especial, tem que dar uma olhada no consumo de proteína como um todo, não só no de whey. Mas que vai vir a criar algum problema, você vai desenvolver esse problema estando saudável? Não. Então isso aí é o mesmo vale, por exemplo, para gestantes, para lactantes. Então assim, a única questão que talvez me preocuparia, às vezes preocupa os nutricionistas, são os adoçantes empregados. Mas a sucralose não tem nenhuma, a maioria dos wheys que eu vejo usam sucralose, e a sucralose não tem nenhuma restrição quanto a isso. Tanto a sucralose quanto a stevia, xilitol, a gente não vê nenhuma restrição, mesmo para pacientes de risco. Então, acho que está respondido, mas como eu sempre digo, é bom e é importante você consultar um nutricionista para poder fazer esse trabalho individualizado, para poder conversar com você, fazer esse tratamento todo personalizado, porque cada caso é um caso, então procure um nutricionista. Até a próxima, galera, até semana que vem.